Olá, leitores! Bem-vindos ao canal Mundos Possíveis. Eu sou Ana Paula Rodrigues e o vídeo de hoje é a sugestão de leitura da obra Gungunhana, do escritor moçambicano Ungulane Bacacosa. Esse escritor, cuja foto vocês verão aqui, nasceu em Moçambique em 1957, então ele é um escritor ainda atuante, né, que escreve bastante, tem uma produção de crônicas em jornais também muito interessante. Além de escritor, ele é professor de carreira, tem uma formação em História e Geografia, e além disso teve algumas participações no Ministério da Educação de Moçambique, na Associação dos Escritores Africanos, então é um intelectual, né, um professor que está aí pensando várias questões importantes sobre Moçambique, sobre a África. Bom, essa obra que vocês estão vendo aqui, na verdade são duas obras. Essa edição foi lançada pela editora Capulana aqui no Brasil em 2018 e ela reúne dois livros, dois romances, né? Então eu marquei aqui, observem, são dois romances curtos, mas extremamente impactantes, né? Aquela coisa dos melhores frascos, nos menores frascos a gente encontra grandes perfumes, realmente. Então, neste primeiro trecho, o que nós temos é a obra chamada Walalap, que foi publicada em 1987. E aí na segunda parte do livro nós temos a obra As Mulheres do Imperador, que foi escrita, publicada em 2017. Então a gente tem aí um período bastante longo, não é? De mais de 30 anos, entre a publicação de uma obra e outra. Nessa edição da Capulana tem também um prefácio, uma apresentação muitíssimo interessante, esclarecedora, escrita pela professora Rita Chaves, que é uma pesquisadora de literatura africana de língua portuguesa aqui da USP. E aí no final tem mais uma outra contribuição muito interessante, uma espécie de pós-fácil, né, escrito pela professora Carmen Lúcia Tindó Seco, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então é uma obra bastante completa, porque ela nos traz dois momentos muito importantes da ficção desse escritor e traz também dois textos críticos, né, de análise para ajudar nas nossas reflexões. Bom, e o que une essas duas histórias? Porque são dois romances independentes que poderiam tranquilamente ser lidos independentes. O Walalap, que é o primeiro, inclusive foi muito premiado, entrou na lista dos romances mais importantes da África no século XX. Ele é um romance independente. O que eles dois têm em comum? Esta personagem do Gungunhana, que foi o imperador de Gaza. É uma figura que realmente existiu, né? Quando a gente procura aí no Google, a gente vê até foto, porque nós estamos falando de um período da história que é muito recente, que é o final do século XIX. Então, é um período em que nós temos, né, registros fotográficos, existem muitos registros por escrito, matérias da imprensa, matérias de jornal, sobre tudo que se passa aqui na história. Então é interessante a gente perceber que ele vai partir deste fato histórico, verídico, né, para compor, recontar essa história de vieses múltiplos. Talvez aí esteja a grande sacada, o que é mais interessante no livro. Bom, a primeira parte, que é a parte do Walalap, vai contar a história desse guerreiro chamado Walalap, que vai ser muito importante no início, né, ou na tomada de poder pelo Gungunhana no Império de Gaza. Então a gente acompanha essa fase, que é a fase pré-colonial de Moçambique. A gente está ainda num período aí antes da dominação portuguesa. E aí o que é muito legal é que o Bacacosa vai construir essa narrativa numa estrutura fragmentária, ou seja, feitas de muitas vozes, não é? Como num calendoscópio ou como num grande quebra-cabeças, e a gente, como leitor, precisa ir juntando essas várias partes, não é? Depois da introdução da Rita Chaves, aí começando, né, a obra, então nós temos aqui uma espécie de epígrafe, né? 4 pequenos excertos de publicações de verdade, de pessoas de verdade que participaram, não é, da campanha portuguesa em África. Então, a primeira pessoa citada é o Aires Dornelas, que foi um militar português importantíssimo, né, um dos líderes ali na campanha que vai destronar o imperador de Gaza e efetivamente conseguir colocar Portugal dominando essa região, que hoje a gente chama de Moçambique. E ele vai descrever, não é isso daqui, está no livro publicado depois pelo Aires Dornelas, ele vai descrever o seu encontro
com o imperador de Gaza. Vou ler para vocês. Entre estes vinha o Ngungunyane, que conheci logo, apesar de nunca lhe ter visto retrato algum. Era evidentemente o chefe de uma grande raça. É um homem alto e, sem ter as magníficas feições que tenho notado em tantos seus, tem-nas, sem dúvida, belas. Testa ampla, olhos castanhos e inteligentes, e um certo ar de grandeza e superioridade. Então essa é uma descrição que a gente tem desse imperador. Na sequência, tem um trechinho de um livro publicado por um médico suíço que fazia parte de uma missão protestante na região de Gaza e que, segundo os registros, chegou a atender mesmo o Gungunhana como médico, né? Ele participou, ele conviveu na corte de Gungunhana durante pelo menos 4 anos. E aí nós temos a descrição que ele vai fazer. Era um ébrio inveterado. Após qualquer das numerosas orgias a que se entregava, era medonho de ver com os olhos vermelhos, a face tumefacta, a expressão bestial que se tornava diabólica, horrenda, quando nesses momentos se encolerizava. Então percebam que nós, como leitores atentos, não é, temos que entender essas epígrafes, essas citações iniciais, como uma abertura para a obra. Isso aqui já faz parte da obra, isso daqui já vai guiando o nosso olhar. E aí percebam que nós temos aqui 2 indicações muito diferentes. Se por um lado o português Aires Dornelas faz uma descrição muito positiva desse imperador, o médico suíço vai fazer uma descrição muito pejorativa, muito negativa. E aí nós, como leitores, já percebemos essa fragmentação. Então não é uma obra de mocinhos e vilões, mas é uma obra que vai recontar a história de Moçambique a partir de fatos reais e narrativas, não é, escritas na época, mas juntando fragmentos de ideias, de opiniões, de textos, juntando vozes, não é? Vozes que o autor ouviu das pessoas, vozes que ele leu nas cartas e nos livros. Então a gente vai compondo, vai incorporando essas muitas vozes. Então a gente tem a voz da história oficial, a história com H maiúsculo, não é? A partir das cartas, os relatos, as citações de livros, mas a gente tem também essa ficção, tentando dar conta de organizar o que era esta vida pré-colonial, não é? Antes da chegada dos portugueses. E aí, sem fazer spoilers, mas contando fatos, não é, reais, cujos dados a gente tem aí disponíveis, o Gungunhana, ele vai ser imperador de Gaza, desse território que, né, onde hoje fica Moçambique, durante mais ou menos 10 anos, e é essa história que é contada na primeira parte, a conquista do império. Bom, em 1895, o Aires Dornelas, mais um grupo enorme de militares portugueses, vão fazer uma campanha para destronar esse imperador, não é? E tomar posse desses territórios. O Gungunhana, ele é muito importante nessa resistência, não é, que houve à entrada dos portugueses na região de Moçambique. Ele tinha um exército muito vasto, ele era realmente um imperador, eram muitas terras, muitos povos que ele tinha agregado ao seu império, então ele vai durante anos, muitos anos, oferecer uma resistência enorme a essa entrada de Portugal. Mas em 1895 cai o império, o Gungunhana vai ser preso e vai ser levado, e aí isso, gente, está na internet, né? Eu fui ler, fui procurar essa história porque é uma história tão absurda, mas tão absurda, mas tão absurda, que assim, a gente precisa conhecer, né? A gente precisa entender. Ele vai ser preso e juntamente com outros membros da sua corte, o filho, né, o tio ali, ou que eram conselheiros importantes, ele vai ser preso com 7 das suas esposas. Porque a gente está falando de uma região onde a poligamia, não é uma coisa aceita sem nenhum problema. A monogamia que é uma coisa esquisita para eles, principalmente para o imperador. Então o imperador tinha inúmeras esposas. Diz a lenda que ele tinha centenas de esposas. E aí quando o império cai, ele é preso, os militares portugueses deixam que ele leve com ele 7 das suas esposas. Então ele escolhe as 7 preferidas e eles então são presos. E aí vai acontecer uma loucura, porque eles vão ser embarcados para Portugal.
Porque Portugal quer aproveitar dessa situação para fazer propaganda, para dizer que a campanha em África, tá vendo, deu certo, né? Todos os nossos esforços, todo o dinheiro absurdo que Portugal ganhou, gastou nas campanhas em África, os soldados que morreram, né, que foram e nunca mais voltaram, eles queriam justificar isso dizendo, olha, nós, os brancos civilizados, né, que acreditamos num Cristo Salvador, salvamos esses pretos horrorosos da África e agora a gente vai acabar com esse líder deles, que é o Gungunhana, e nós vamos reinar maravilhosamente lá em Moçambique. Então eles, o Gungunhana, a sua família, eles são levados para Lisboa, que já foi uma coisa horrorosa, porque eles são levados num navio, tipo navio negreiro, né, aquelas coisas horrorosas, sem o mínimo de dignidade, tarará. Ele era o imperador, né? E nós não estamos falando da Idade Média, não, nós estamos falando de 1895, a gente está terminando o século XIX para entrar no XX. É isso, né? E aí, quando eles chegam em Lisboa, eles vão ser expostos em praça pública, né? Aquele negócio de jogar pedra, das pessoas xingarem, os monstros, aquelas bestas que estavam vindo de África. Uma coisa horrorosa, grotesca, pavorosa. E aí eles vão ser levados, vão ficar presos, né, num forte e tal, durante cerca de 1 ano. E aí, no ano seguinte, Portugal não sabe mais o que fazer com eles, porque pegou mal pra caramba internacionalmente, ficar mantendo aquelas pessoas ali presas, né, não sabe o que fazer. Eles não foram julgados por crimes de guerra, nada disso, as esposas estavam lá presas, ninguém sabia nem como nem porquê. Então ficou uma situação muito complicada para Portugal. Portugal precisava se livrar dessa situação, não é? E aí tinha um outro problema, que era o problema da moral cristã do homem branco, cidadão de bem e da sua família tradicional portuguesa, que não aceitavam aquela família que vivia em poligamia, aquele homem que vivia com as suas 7 mulheres. Então, isso era uma coisa que corrompia a sociedade portuguesa, branquinha, limpinha, mentira, que era tudo gente suja, da época, não é? Eles não toleravam isso. Então, o que decidem fazer? Eles pegam Gungunhana, o seu filho, e os outros membros, homens daquela comitiva, e mandam para a Ilha dos Açores. E eles vão ficar presos lá numa fortificação na Ilha dos Açores. Mas aí não podia mandar as mulheres, né? Porque senão ia continuar a história da poligamia. E aí, o pecado, Aí eles inventam uma história de que eles vão mandar essas mulheres para um convento, para que elas sejam cristianizadas, as suas almas sejam salvas, blá blá blá. Tudo mentira, né? Tudo conversinha para a família tradicional e dormir com a cabeça tranquila. Então essas mulheres são mandadas para uma outra ilha, para a ilha de São Tomé, e são abandonadas à sua própria sorte. Elas são largadas lá. Elas eram as rainhas e agora elas são jogadas, assim, ela não é dado casa, não é dado nada para elas. Então elas vão se virar como pode, não é? Como podem. Então algumas delas vão trabalhar nas plantações, outras vão trabalhar como empregadas domésticas, lavando roupa, e outras vão cair na prostituição, porque elas não tinham o que fazer. Eram essas mulheres estranhas, numa terra estranha, numa cultura completamente diferente da delas, sem nada. Elas foram abandonadas à própria sorte. Então, o que o segundo romance, né, que é As Mulheres do Imperador, o que o segundo romance vai contar é a história fictícia dessas mulheres, do que aconteceu com elas. São poucos os dados efetivamente históricos, né, que a gente tem. Alguns deles vão aparecer também de maneira fragmentária para ajudar a compor esse mosaico na primeira parte. Então, nessa primeira parte, nós temos trechos de jornais da época, né, questionando, em alguns casos, e apoiando, em outros casos, essa medida bizarra de separar as mulheres dos homens e mandar cada um para um lado e largar as mulheres à sua própria sorte. E aí, o que vai acontecer? Depois de 15 anos no exílio, essas mulheres, a monarquia de Portugal já tinha caído, já era uma república, a República Portuguesa não sabia o que fazer com essa história, tipo, o que a gente faz com essas mulheres, o que a gente faz com... Eles decidem pegar as mulheres de São Tomé e mandar de volta para Moçambique, tipo, devolve lá para Moçambique. E elas vão. Então elas saíram de Moçambique rainhas, elas voltam 15 anos depois, 15 anos de miséria, 15 anos de sofrimento, 15 anos de abandono, longe de tudo que elas conheciam, de tudo que elas entendiam como sendo a sua fé, a sua cultura, a sua língua, os seus costumes, o seu tudo. E aí é isso, eles colocam elas num navio,
o navio aporta em Moçambique, coloca elas para fora e são essas mulheres que vão ficar no meio da rua, olhando para uma cidade que não é de onde elas saíram. Porque durante esses 15 anos é o que a gente vai chamar de período colonial. Então Portugal se estabeleceu, não é, naquela região, então nada é mais como era na época em que elas saíram de lá. Então a primeira coisa que elas vão descobrir, por exemplo, é que a cidade agora é dividida em duas. Tem uma estrada que corta. Então da estrada para o centro é a cidade branca, dos colonos portugueses. Da estrada para o mato é o território dos negros. Então os negros não podem vir para cá a partir de determinado horário, só pode vir se tiver um documento para dizer que eles trabalham nas casas de família, senão não podem entrar. E aí elas vão pensar, mas a terra é nossa. Nós, os pretos que nascemos aqui, a terra é nossa. Por que agora a gente está separado, jogado no mato, não pode andar onde a gente quer? Então a gente passa a ter muitos questionamentos sobre o que é esse período colonial. O que sobrou, o que ficou da tradição da terra e o que se misturou, o que foi assimilado e aquilo que veio como novidade, como a própria religião, como o português agora como língua oficial, sendo ensinado nas escolas, e elas com aquela língua materna que elas carregaram durante todos esses anos. Então é uma obra interessantíssima, eu recomendo, mas recomendo muito fortemente. E aí eu vou ler para vocês o primeiro parágrafo do segundo romance, que é As Mulheres do Imperador, que na minha edição começa na página 117. Começa assim. Com as manobras de sempre, o veleiro África torneou a Baía de Lourenço Marques, fazendo-se ao estuário do Espírito Santo, em direção à Ponte Cais Gorjão, na tarde do dia 31 de julho do ano da graça de 1911, sob um céu parcialmente nebulado. Pela amurada do Paquete, viam-se passageiros agitando lenços e bengalas e chapéus, saudando conhecidos e desconhecidos, apinhados no longo e estreito espaço do cais da cidade, visivelmente agitado com o frio tropical do mês de julho. As águas da baía não se revoltaram, como de costume, à entrada do navio. Tal acalmia, em contraste com o céu acinzentado a anunciar imprevista chuva noturna de julho, o vento decidido a não açoitar com o vigor de julho as acácias em crescendo na Praça 7 de Março, e as vozes contrastantes, mas alegres dos passageiros, não impediu que Malhala, uma das mais novas das mulheres do imperador, dissesse, com o desusado estremecimento do corpo, às outras mulheres do exilado imperador, Fátina, Namatuco e Lécipe, que o coração se lhe apertava e o corpo não lhe obedecia. Então é o momento em que essas mulheres retornam, voltam ao seu solo, à sua terra, e não reconhecem nada. Que solo é esse? Que terra é essa? Não é? Que o próprio narrador vai dizer, é uma terra que foi traçada à régua, não é? Pelo branco ocidental, sem levar em consideração a cultura, a vontade ou as pessoas que ali habitavam. Tem muita coisa bacana, muita coisa interessante, merece uma leitura muito atenta. Além da história que está sendo contada, que é essa narrativa, este enredo pautado nos acontecimentos reais, a história em si é incrível, é absurdamente incrível. Vamos pensar que essas mulheres são mandadas de volta para Moçambique em 1911. 1911 é século XX. É século XX, né? E o europeu branco civilizado está fazendo um absurdo desse. Então, né, vamos observar. Além dessa história magnífica que está sendo contada e que está cheia de fotos na internet, deem um Google, coloquem lá Imperador de Gaza, Gungunhana, as mulheres do imperador, tem fotos de tudo isso. O jeito de contar, que é onde entra a literatura, né, a maneira como a história é contada, como a história é amarrada, como todas essas vozes dos jornais, das cartas, dos livros, dos diários, como tudo isso é amarrado, é genial. Sim, realmente o Bacacosa é de uma grandeza literária ímpar, merece muito ser lido. Então eu espero que vocês tenham gostado da dica de leitura de hoje, espero ter despertado em vocês a vontade de conhecer essa história e esse autor. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, aproveitem para se inscrever, curtam o vídeo, compartilhem nas suas redes sociais e nós nos vemos na próxima leitura.